Quantos entendem isso? Então fala assim comigo: eu sou salvo pela graça. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Jesus fez. Amém? Não são os meus sacrifícios que me salvam. O que me salva foi o sacrifício de... E tem um monte de gente aí fazendo sacrifício para ser salvo. Você não é salvo, irmão, pelo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus... Efésios capítulo 2 fala sobre isso. E a salvação vem pela graça e não pelas obras. E isso é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie disso. Amém? Então a glória da salvação não é do homem. A glória da salvação é de Cristo. Nada que você faça, irmão, vai te salvar. Nada. Só entrega a sua vida para Ele. Amém? Agora, esse entendimento, ele acaba gerando uma irresponsabilidade. Por quê? Porque as pessoas entendem uma parte, mas não entendem um todo. E talvez esse seja um grande problema na igreja. O entendimento pela metade, ou o entendimento do que eu quero. Porque nós somos mestres em entender o que me faz bem. Mas o entender, o que me leva à responsabilidade, nós não queremos nem entender. Amém? E por causa disso, irmão, eu vejo hoje, de uma forma muito contundente, pessoas falando de uma graça que não existe biblicamente, sendo irresponsáveis com a graça. Amém? A graça é muito boa, sim ou não? Sim. É linda demais, sim ou não? Sim. Mas ela tem responsabilidade. Eu quero falar hoje sobre a graça responsável. Fala comigo, a graça responsável. Mas fala com fé, fala, a graça responsável. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 4. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça. Eu acho que eu esqueci. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Então, sou livre quando eu estou na graça? Será que eu sou livre? Será que eu sou livre na graça, irmão? Vamos entender esse negócio. Gálatas capítulo 2, verso 4 diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servir. Então nós temos uma liberdade em Cristo Jesus para nós sermos colocados em servidão. Algumas traduções dizem escravidão. Amém? Aí em Gálatas mesmo, dá um pulinho no capítulo 5, no verso 13. Irmão, a gente vai ler muita Bíblia. Se você está com caneta, irmão, anota. Amém? Nós vamos ler muita Bíblia. Eu quero que você viaje comigo hoje. Hoje é culto de governo, culto de entendimento. O culto é bom não quando eu saio alegre. O culto é bom quando eu saio com entendimento. Às vezes a gente sai alegre do culto, mas sem entendimento nenhum. Alegria não produz transformação. O que produz transformação é entendimento. Eu tenho pedido ao Espírito Santo que nos batize com entendimento. Nós precisamos de um batismo de entendimento, ser mergulhado em entendimento, entrarmos em águas profundas de entendimento. É isso que falta. Por isso a igreja está perdida. Por isso a igreja está fora de um propósito celestial. Por quê? Porque perdeu entendimento. Amém? Então vamos lá, hoje é noite de alinhamento. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade
para dar ocasião a, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós sabemos que Deus é rei, nós sabemos que Ele quer estabelecer o reino dele na terra, nós sabemos que por esta graça nós nos tornamos filhos herdeiros deste rei. Esta graça, através de Cristo Jesus, nos tornou filhos herdeiros. Porém, irmãos, esta graça nos alcançou, esta graça nos deu um posicionamento para que nós tenhamos sim liberdade. Mas liberdade do quê? Ser livre do quê? Do que a graça me libertou? Do que a graça me torna livre? Porque na maioria das vezes, quando nós vemos Paulo falando da graça, ele está te levando, irmão, à prisão, não à liberdade. Então, porque na maioria das vezes nós não entendemos do que fomos libertos, nós confundimos algumas coisas. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, não ande em confusão. Não ande cativo, preso, dentro de um entendimento errado. Seja livre para ser escravo. Seja livre para ser servo. Seja livre para ser totalmente dependente de Cristo. Amém? Amém? Em Atos, no capítulo 1, do versículo 3, a Bíblia diz que Jesus se manifestou ressurreto e Ele começou a ensinar sobre o reino de Deus. Esse entendimento, irmão, ele muitas das vezes ele é perdido dentro da igreja. Por quê? Porque o que menos a igreja quer é responsabilidade. O que menos as pessoas querem, quando eu falo igreja, irmão, eu não estou falando de denominação. Escapuliu. Eu estou falando de denominações, eu estou falando de bandeiras, eu estou falando de você. Amém? Fala só, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Aleluia. Você não é patrimônio de uma denominação, você é patrimônio do reino dos céus. Você não é filho de um CNPJ, você é filho de um Pai celestial. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus, Ele não trata com CNPJ, Deus trata com CPF, Deus trata com indivíduo. Deus não trata com estrutura, Deus trata com indivíduo. Amém? Aleluia. Mas eu não estou pregando contra a estrutura, tá? Eu entendo até que a estrutura, quando ela está alinhada com Deus, ela é boa. Deus coloca tudo que é importante dentro de estruturas. O teu cérebro é importante, sim ou não? Deus colocou ele dentro de uma estrutura cranial. Seu coração é importante. Deus colocou ele dentro de uma estrutura torácica. Agora, Deus, Ele pega o que é importante e coloca numa estrutura. Para quê? Para que a estrutura proteja o que é importante. E não para o que é importante trabalhe por uma estrutura. A estrutura não foi gerada para escravizar. A estrutura foi gerada para proteger. Aleluia. Então nós somos filhos, herdeiros, pela graça de Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso é bom. Mas eu preciso caminhar em entendimento. Posso fazer tudo? Pode. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, lá na sua igreja, pode fazer isso? Eu falei, pode fazer aquilo. Eu falei, pode. Eu falei, irmão, lá na igreja pode fazer tudo. Só não pode pecar. Aqui nessa igreja, irmão, pode fazer tudo. Só não pode pecar. É pecado? Então não pode. Por quê? Porque alguém está me obrigando a isso? Não, porque eu entendo que não me com. Paulo fala em 1 Coríntios, abra lá e grava esse versículo na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Coríntios, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas
edificam. E particularmente eu gosto mais ainda da segunda parte do versículo do que da primeira. A primeira é importante, mas a segunda é o entendimento de reino. Porque quem tem a mente de reino trabalha para a edificação. Então ele se afasta do que não edifica, muito além do que convém. Porque às vezes, irmão, nós não fazemos coisas que não nos convém somente para nós mantermos a nossa imagem, a nossa reputação. Tem muita gente, irmão, que deixa de fazer coisas por entender que elas não convêm, não por causa de um propósito, somente porque ele quer manter uma imagem e uma reputação. Mas quando você abre mão daquilo, por ter entendimento que aquilo te edifica, não te edifica, aí você caminha com uma mentalidade de reino. Por quê? Porque eu estou trabalhando para edificar. Então, sou livre? Sou. A graça de Cristo Jesus me libertou? Libertou. Somos livres? Somos. Mas não é para eu fazer o que eu quiser. Não tem o evangelho do eu faço o que eu quero. Não tem o evangelho do que o que importa é o que eu decidi fazer. Não tem esse evangelho. Esse evangelho está sujeito a uma única vontade, a de Deus. Esse evangelho, irmão, dentro de uma linha de expansão, de entendimento, de crescimento, de avanço, ele está alinhado a uma vontade que muitas das vezes vai contrária à tua vontade. Então, somos livres. Essa graça não me torna livre. Ela me torna livre de algumas coisas que daqui a pouco eu vou dizer para você. Mas essa graça, ela te coloca prisioneiro. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Então eu tenho uma graça, glória a Deus. Fui alcançado por ela, fui salvo por ela. Mas eu não tenho que sair fazendo qualquer coisa. Eu tenho que ter responsabilidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Gálatas 6, verso 8, diz assim, ó: porque o que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então eu estou na graça, mas eu não tenho que me inclinar à carne. Eu estou na graça, mas eu não tenho que estar fazendo as obras da carne. Eu tenho que estar inclinado ao Espírito, fazendo as obras do Espírito. O apóstolo Paulo diz que ele foi um sábio arquiteto e colocou como fundamentos. Mas os que ele... Vamos lá, olha sua Bíblia. 1 Coríntios 3,10. Olha o que ele fala. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre. Então ele recebeu a graça foi dada para ele, e ele trouxe a graça como fundamento. Amém? O que é fundamento, irmão? Fundamento é algo que é preparado para suportar, para colocar sobre em cima, né? Aquele que vai suportar, aquele que vai aguentar, aquilo que vai ser de base. Mas cada um tem que ser responsável com o que vai ser edificado em cima do fundar. Amém? Então a graça é um fundamento, glória a Deus. Mas tem me assustado que eu tenho visto de pessoas fazerem sobre ele, sobre esse fundamento. Então ele fala assim: eu sou um sábio arquiteto, eu recebi e coloquei ela como fundamento. Mas cada um, tome cuidado com o que está sendo edificado sobre este fundamento. Amém? Aleluia. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Então levante sua mão direita para o Senhor e fala assim comigo: Senhor Jesus, me dá entendimento, sabedoria para edificar sobre este fundamento. Para edificar sobre este fundamento. Amém? Então o que é estar na graça? Estar na graça é ser livre? Vamos ver? Abre sua Bíblia lá em Filemão.
na Bíblia, tá, irmão? Eu vi umas pessoas. Filemão. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filemão. Capítulo 1, verso 9. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus. Eu não consigo imaginar um prisioneiro tendo liberdade. Eu não consigo imaginar um preso dentro de uma cadeia, acordando na hora que ele quer, comendo na hora que ele quer, fazendo as coisas que ele quer. Eu não consigo imaginar um preso decidindo se vai ou se fica. Eu não consigo imaginar, irmão, um preso dizendo a hora que ele vai para a cela ou a hora que ele vai ficar no pátio. Você consegue ter uma imagem de um prisioneiro que faz o que quer? Porque essa imagem não existe. Quando o apóstolo Paulo está declarando, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, ele está declarando, eu sou completamente ligado à vontade de Deus, à vontade de Cristo. O que Ele quer vai ser o que eu quero. O que Ele mandar vai ser o que eu vou fazer. A hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu não vou negociar, eu não tenho direito de barganha, eu não tenho direito de negócio, eu não tenho direito de dizer para Ele, hoje não. Eu não tenho como dizer para Ele assim, hoje não vai dar. Eu não tenho direito de dizer para Ele assim, hoje eu estou cansado. Eu não tenho direito de dizer para Ele assim, hoje o Senhor sabe. Irmão, me assusta ver como as pessoas tratam o relacionamento delas com Deus, com Cristo. Sabe, nunca é a excelência, nunca é a melhor parte. É louco isso, irmão. Há muito tempo que eu não vejo isso. Mas antigamente eu via muito, quando se dava muita oportunidade para as pessoas cantarem. E as pessoas chegavam assim, pegavam o microfone, irmão, eu vou cantar um hino. Mas vocês me desculpam, sabe? Porque eu não ensaiei direito, mas é para Jesus. Se é para Ele, irmão, vai ensaiar, cara. Se é para Ele, vai fazer o... É tipo assim, eu não sou bom, eu não estou pronto, eu não sei fazer direito, ou não me esforcei o bastante para fazer, mas é para Jesus. É para Jesus. Você já ouviu isso em algum lugar, não já? Talvez você já veio cantar uma vez, irmãos, não repara não, tá, irmão? É para Jesus. Por quê? Porque o nosso nível do que damos para Ele é esse nível. Por quê, irmão? Porque não entendemos nada do que a graça nos faz. A graça, irmão, ela nos libertou do pecado, ela nos libertou da lei, ela nos libertou de rituais, mas ela nos inseriu dentro de uma responsabilidade com o reino de Deus na terra. Porque agora somos filhos herdeiros. Fala comigo, filhos herdeiros. Fala assim comigo, eu sou filho herdeiro. Filho herdeiro é aquele que tem compromisso com a herança. É aquele que se compromete com a continuidade. Existem muitos filhos que não são herdeiros. Existem muitos filhos que estão fora de um entendimento de continuidade. Amém? E ele fala assim, não, a vida é minha, eu faço o que quiser. Sim, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, desde que ele não tenha o entendimento dessa graça. Porque senão ele é irresponsável, leviano e negligente. Eu tenho por obrigação, fala comigo, é minha obrigação. Fala com fé, fala, é minha obrigação cuidar das coisas do meu Pai. É minha obrigação. E isso vai me submeter, irmão, a estar dentro de submissão, dentro de ordem. Um prisioneiro está debaixo de liderança. Um prisioneiro está debaixo de horário. Um prisioneiro, irmão, ele está debaixo de regras.
Mas pastor, mas o senhor não disse que a graça nos livrou das regras? Sim, da religião, mas as de Deus não. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Amém? Um chamado comportamental. Um chamado de pregar o Evangelho de Jesus com a sua vida. E isso não é uma opção para você. Você quer estar na graça, irmão? Amém? Quem quer estar na graça, diga amém. Amém. Então essa mensagem não pode ser uma opção para você. Não é uma opção. Você não tem opção. Você tem que ser. É você que tem que mudar. Não é Deus que tem que mudar. É você que tem que mudar o teu comportamento. E não Deus que tem que mudar o dele. É você que tem que se enquadrar em Deus. E não Deus que se enquadra em você. Ah, pastor, o senhor sabe como é que é? Deus sabe. Não. Ele não sabe não. Ele sabe que você tem que dar jeito. É por isso que nós somos filhos. Filhos dão resultados. Ovelhas dão desculpas. Fala comigo. Filhos dão resultados. Ovelhas dão desculpas. Ovelhas vêm atrás de um pastor para se alimentar, beber, ser tratada. Mas um filho vem ao pai para receber destino profético. Estou falando de filho com maturidade, tá, irmão? Estou falando das criancinhas, não. Amém? Filhos estão buscando a herança. Filhos estão recebendo do pai caminhos para a continuidade. Fala assim comigo. O que você está continuando na terra? Fala para a pessoa que está na sua oração. O que você está continuando na terra? O que Jesus Cristo fez, que é o primogênito dos filhos, que é aquele que veio nos ser modelo, nos dar exemplo? O que nós estamos continuando do que ele começou? Qual é a continuidade que estamos dando? O Evangelho está sendo visto através de nós, como foi visto através dele. O Evangelho está se propagando através de nós, como se propagou através dele. Ou nós só estamos preocupados conosco, com o nosso bem-estar, com o nosso querer, com a nossa satisfação. Por isso que essa mensagem é loucura. Por isso que essa mensagem não tem lugar nas igrejas. Porque essa mensagem, ela não é para te satisfazer, ela é para te alinhar. Ela é para dizer, ei, você não é o mais importante. O mais importante é ele. Você tem que ser prisioneiro dele. O teu plano é o segundo, a tua vontade é a segunda se der. Amém? Aleluia. Então fala assim comigo, eu sou prisioneiro. Fala com fé, eu sou prisioneiro. Mas o apóstolo Paulo não estava dizendo lá que a gente era livre? Ele não estava dizendo que o Espírito Santo nos colocou em liberdade pela graça? Então se eu estou livre, como eu sou prisioneiro? Então vamos entender do que nós somos livres. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Primeira coisa, você é livre do pecado. Fala assim comigo, eu sou livre do pecado. Hebreus 9, 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer, muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém? Segunda coisa que eu sou livre da maldição. Fala comigo, eu sou livre da maldição. Abra sua Bíblia em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Irmão, entenda isso. Que maldição é essa, pastor? É a maldição da morte que a lei trazia. A lei te gerava morte, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala que esse ministério é muito maior do que o da morte. Amém? Agora, entenda uma coisa. Quando a gente ouve a palavra assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas sem entendimento nenhum, cara. Aí o cara começa um curso de teologia. Aí alguém chega para ele e fala assim: cuidado, hein, que a letra mata. Não é isso. Quando o apóstolo Paulo diz que a letra mata, é porque a letra matava. A sentença da letra, a sentença da lei era a morte. Se alguma mulher, se alguém for pego em adultério, o que tinha que fazer com ele? Levar à praça pública, apedrejar até? Por isso que ele dizia que a letra matava, porque a lei gerava maldição de morte. Então Jesus nos livrou, a graça nos livrou dessa maldição. Somos livres dessa maldição. Amém? Terceiro lugar, somos livres da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Fala comigo: eu sou livre da condenação. Cristo, Romanos 8:1, perdão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha só, nenhuma condenação há para quem está em vírgula. Sempre tem uma vírgula que não leem. Que não andam segundo a carne, mas segundo o... Amém? E em quarto lugar, nós somos livres de toda acusação. Abra sua Bíblia em Romanos 8:33. Aí mesmo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Amém? Então eu e você, irmão, somos livres disso. A graça nos trouxe liberdade disso, mas ela gera também uma responsabilidade. Não, você não está na graça e tem que fazer o que quer. Não, agora eu estou na graça e eu faço o que eu quiser. Não, agora eu estou na graça e não tem mais esses negócios. Ninguém manda em mim, ninguém faz nada. Agora não, agora eu estou na graça, eu sou livre. Livre do que, cara? Primeiro você vê Paulo dizendo que é prisioneiro. Agora você vai ver Paulo dizendo que ele é escravo. Abre sua Bíblia, vamos lá. A igreja lê Bíblia hoje. 1 Coríntios 9:27. Estar na graça. Primeiro é ser prisioneiro de Cristo. Segundo, ser escravo dele. Antes, 1 Coríntios 9:27 diz: antes, subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão, à escravidão em algumas traduções, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar... Irmão, olha a loucura desse cara. Olha a loucura desse cara. Ele entendia que ele tinha que pegar o corpo dele, a carne dele, e reduzir ela à escravidão. Porque mesmo pregando essa mensagem, ele poderia ser reprovado. Ele poderia ficar reprovado. E aí eu li esse versículo essa semana e eu falei assim: meu Deus do céu, se ele falou isso, imagine eu. Se ele tinha essa preocupação, irmão, esse cara, ele foi no terceiro céu. Esse cara, irmão, ele teve visões inefáveis. Esse cara teve revelações, irmão, que mais ninguém teve. Esse cara caminhou num alinhamento com Deus assim extraordinário. E ele estava dizendo assim: eu estou com medo de ficar reprovado. Eu estou com medo de dar ruim. Eu tenho que reduzir o meu corpo à escravidão. Irmão, eu vejo muitas pessoas hoje dizendo na igreja, se apoiando a fraqueza da carne, mas eles não fazem nada, eles não colocam nada em prioridade.
Irmãos, fomos salvos pela graça, glória a Deus, mas nós não temos que nos inclinar à carne. Irmão, uma igreja inclinada à carne vai dar respostas à carne e nunca ao Espírito. Às vezes, irmãos, eu entro em alguns lugares e parece, cara, que o homem é o centro. Às vezes eu entro em algum lugar, ou alguns lugares, ouço algumas mensagens, ouço algumas canções, e você vê uma adoração ao homem. O homem sendo centro e sempre arruma um jeito de vitimizar o homem. Tadinho do homem. Porque o homem é fraco. Porque a carne é... Mas também tem uma vírgula, quando diz assim, a carne é fraca, vírgula. Porém, o Espírito é... O problema é a quem nós nos inclinamos. Por isso nós temos que saber, irmão, a responsabilidade da salvação sobre nossas vidas. Fomos salvos, glória a Deus, aleluia. Isso não é por obras, vocês já entenderam isso, glória a Deus. Mas as nossas obras manifestam que nós somos salvos. Quais são as obras que nós temos manifestado? Porque para a salvação não tem que ter obras, mas para o reino tem que ter obra. O reino é só obra. A salvação não. Mas no reino é só obra. O reino tem esforço. Para entrar nele, algumas traduções dizem que tem que ter violência. Violência contra quem? Contra o pessoal? Não, contra você. No reino tem que ter renúncia. No reino. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus levou todo o jugo sobre ele. O Senhor vem com essa mensagem querendo colocar jugo sobre nós. A Bíblia diz que Jesus pegou o seu jugo, que era pesado, mas ele falou assim, ó, leva-o. Você não está sem jugo, você tem jugo. Amém? Fala assim comigo, eu tenho jugo. Qual é o meu jugo? O jugo de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29. Quem achou? Tomai sobre vós o meu. Tomai sobre vós o meu. Qual era o jugo de Jesus, irmão? Pregar o Evangelho do Reino, revelar o Pai ao homem, renunciar. Irmão, Jesus se esvaziou, abriu mão de sua glória, se tornou como forma de homem. E hoje eu vejo uma igreja que se move por vaidade, uma igreja completamente presa à vaidade, a orgulho. Sabe por que não consegue andar junto? Por causa da vaidade. Sabe por que não consegue andar junto? Por causa do orgulho. Não, mas ele falou isso. O problema é que ele falou, irmão. Vai, resolve o problema. Não, mas ele fez isso. O problema, irmão, você está acima de qualquer coisa. O jugo que você carrega não está atrelado a sentimentos. O Evangelho do Reino não tem emoções. Fala comigo assim, o Evangelho do Reino não tem emoções. Essa geração não pode ser levantada nas emoções. Ela não pode ficar tristinha. Ela não pode, irmão, se ofender. Fala para o irmão, assim, irmão, você tem que aprender a ser ofendido. É ruim demais isso, é ou não é, irmão? Mas só é ruim enquanto isso tem valor para você. O dia que não tiver mais, não vai ser mais ruim. Só é ruim, irmão, enquanto a sua reputação é importante. Só é ruim, irmão, enquanto o seu bem-estar é importante. Só é ruim, irmão, enquanto caminhos de humilhação. Irmão, exaltação não é o caminho. O caminho é humilhar. O problema é que hoje as pessoas querem honra e exaltação. Só que não entendem que honra e exaltação só vem por humilhar. Fala para o irmão que está do celular assim, é louco ouvir isso. Fala para ele, é louco ouvir isso. Mas Deus vai te levar a caminhos de humilhação, porque Ele precisa te exaltar nas regiões celestiais.
O problema é que as pessoas hoje querem ser exaltadas diante dos homens, mas diante dos demônios elas não significam nada. Porque os demônios, eles não enxergam o teu status. Os demônios, eles enxergam a sua renúncia. Jesus, eu conheço. Quando eles falam isso para os filhos de Cefa, eu vou traduzir isso numa linguagem Marcos Miniana, para você entender. Amém? Em Atos 16, você vai lá, lê lá, que tu vai entender esse negócio. Os filhos de Cefas veem Paulo expulsando o demônio e dão, mas não, vamos expulsar também. Aí tem um cara endemoniado, eles vão lá expulsar. Aí o endemoniado chega para eles e fala assim: Paulo, eu sei quem é. Só que quando ele falou assim, Paulo, eu sei quem é, deixa eu traduzir numa linguagem marcos-miniana para você entender. Ele estava dizendo assim: Paulo, eu sei quem é. Ele abriu mão de tudo que ele era. Ele abriu mão de toda a honra que ele tinha, tanto com os judeus quanto pelos romanos. Esse cara, ele tem apanhado, ele tem sido chicoteado. Esse cara, ele tem vivido uma vida de renúncia total. Esse cara tem escravizado o corpo dele. Esse cara abriu mão de muita coisa. Esse cara eu respeito. Jesus, esse eu sei quem é. Por quê? Porque ele é Deus. E ele abriu mão da glória dele. Ele se humilhou como forma de homem. Se fez servo, se tornou servo. Sendo Senhor, ele se tornou servo. Ele se permitiu ser agredido. Ele se permitiu ser humilhado por um propósito maior. Ele, eu conheço. Mas você, quem é você? Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que pode ser triste. Eu quero falar também para quem está ouvindo. Graças a Deus tem bastante gente ouvindo. Nós não somos conhecidos, irmão, nas regiões celestiais pelos diplomas que nós temos, pelas roupas que nós vestimos. Nós não somos conhecidos nas regiões celestiais, irmão, pela nossa linda voz, porque cantamos bem, ou porque temos uma pregação eloquente. Nós somos reconhecidos nas regiões celestiais pelos nossos níveis de renúncia. Todo mundo aqui é filho de Deus. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Então fala, eu sou filho de Deus. Então isso nos torna iguais ou diferentes? Não. Todos nós podemos ser filhos, mas seremos sempre diferentes na autoridade. Sempre terá pessoas com mais autoridade do que a outra. Por quê? Porque existirão pessoas que aumentarão o nível de renúncia. A autoridade cresce, irmão, quando a renúncia aumenta. Você quer saber quem tem autoridade, irmão? É quem aumenta o nível de renúncia. Quanto menos de mim, mais. Quanto menos é a minha, é do meu jeito, mais é do jeito. Quanto menos é o que eu quero, mais será o que ele. Então as pessoas, elas vão te enxergar pelo que tem do lado de fora. Mas nas regiões celestiais, irmão, é enxergado o que está do lado de. Por isso você não pode estar atrelado na velha aliança, fazendo coisas do lado de fora para chamar a atenção de Deus. Eu vejo uma igreja fazendo um monte de coisa do lado de fora, para chamar a atenção de Deus. Irmãos, nada que você faça do lado de fora vai chamar a atenção de Deus, porque Deus está olhando para o lado de dentro. O que importa para Deus é o que está do lado de dentro. Por isso, irmão, que o porquê você faz é mais importante do que você faz. Aleluia. Por isso existe Mateus 7:21. E naqueles dias dirão: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu curei enfermos em teu nome. Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque eles faziam aquilo era iniquidade? Não, cara. Mas não era o que se fazia, era o porquê se. O problema hoje, irmão, é que nós temos uma igreja que foi corrompida por dentro e foi bloqueada a entender o que Deus quer. Então ela está atrelada. Às vezes, irmãos, a igreja evangélica parece até a igreja católica. O cara peca, aí ele chega diante do pastor, o pastor fala: não, irmão, faz 7 dias de jejum.
como se um padre, não, irmão, vai orar 10 para próxima. Não é isso que transforma você, cara. As suas motivações reais. Por isso, irmão, que a adoração, ela é em espírito e em... Ela é em espírito e em... Não é o que se canta com os lábios. É o que se canta com o coração. Vós me louvas com os lábios, mas o vosso coração. O vosso... Então eu sou livre na graça? Você tem certeza que você é livre? Então a graça, irmão, dentro de peso, ela é muito pior do que a lei. A lei dizia que quem fosse pego. A graça não fala quem fosse pego. Jesus fala assim, ó, se pensar. Vós três, os antigos diziam que se fosse pego é adultério. Mas eu vos digo que só em pensar você já adulterou. Por isso que Paulo fala em Filipenses que os nossos pensamentos, eles não podem ser da terra, eles precisam ser do... E vós pensais naquilo que é bom, naquilo que é reto, naquilo que é honesto. E vós pensais naquilo que vem do alto. Por quê? Porque os vossos caminhos não são os meus caminhos. A graça, irmão, ela te pega e te puxa para cima. A graça, ela te pega e te levanta lá para o alto. E aí você está na igreja assim, Senhor, abençoa os meus caminhos. E Deus está olhando para você assim, não, cabeção, eu não vou abençoar os teus caminhos, vem para os meus caminhos, porque os meus já são abençoados. Aí uma pessoa entra dentro dessa igreja e fala assim, pastor, ora para Deus abençoar a minha vida. Um dia desse aconteceu isso aqui. E eu cheguei assim, irmã, eu não posso orar para Deus abençoar uma vida que Ele quer que você perca. Como é que eu vou orar, irmão, para Deus abençoar a sua vida se Ele quer que você perca essa vida? Porque o que afasta as pessoas de Deus, ou uma coisa para afastar as pessoas de Deus como bênção. Eu acho que as bênçãos afastam mais do que o pecado. Irmão, ou é só você ver alguém abençoado que você vê ele sumindo. O cara entra aqui, desesperado. Aí vem, Deus vai e resolve. Porque ele merecia? Não, porque Deus é bom. Deus é bom. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Receber bênção de Deus não significa ser aprovado por Deus. Ah, Deus me abençoou, então Ele está me aprovando. Não, isso significa que Deus é bom. Pelo contrário, irmão, às vezes Deus te dá alguma coisa hoje só para Ele ter o que te pedir amanhã. E aí sim, se você estiver disposto a dar, a gente vai saber se você foi aprovado ou não. Amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, Jesus quer viver em você. Amém? Aleluia. Quantos estão me entendendo? Então não adianta dizer, eu sou de Jesus, se eu não faço a vontade de... Não adianta eu chegar e dizer assim, tu és o meu Senhor, se você não faz a vontade dele. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu? Você tem caneta aí, suprir esse versículo? Não é pecado riscar a Bíblia não, tá, irmão? Pecado é você não ler. Pecado é você não viver. Riscar não, é tua. Pode ir. Suprir esse versículo. Em vez de você deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 na tua casa, deixa nesse versículo. Que tal? 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu? O que eu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz o que o Senhor manda você fazer? Você tem se comprometido com a
visão celestial. Você tem se comprometido em trazer o céu na terra através da sua vida, através de uma renúncia própria. Isso é se mover em graça. Recebi a graça e me movo com ações de... Hoje a gente vê uma igreja que recebeu graça, mas que não tem ações de... Hoje se vê uma igreja que recebeu misericórdia, mas que não tem. Que recebeu amor, mas não tem. Dentro da igreja evangélica, irmão, é lei. É olho por olho, dente por... É assim que as pessoas se movem. Fez isso, eu vou fazer isso. Se falar isso, eu vou falar isso. Se fizer isso, eu vou fazer isso. Olho por olho. Uma igreja que tem véu sobre ela. Uma igreja que não se relaciona com o Pai. Uma igreja que não anda em intimidade. Por isso que tem que dar lencinho ungido. Por isso que tem que dar aguinha ungida, varinha ungida. Por quê? Porque ele consegue se relacionar com a varinha, mas não consegue se relacionar com Deus. Por quê? Porque está atrelado, amarrado à lei. Então as resoluções que ele quer, irmão, não são as que Deus quer. Pega na mão do irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: cara, você é prisioneiro e escravo de Cristo. Para fazer a vontade dele. Negando a si mesmo. Renunciando a si mesmo. Pegando a sua cruz. E seguindo. O Evangelho de Cristo não vai te levar a aborrecer as pessoas, entenda isso. Não adianta você achar, irmão, que você vai ser o queridinho de todos. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não te faz ser queridinho. Te faz ser perturbador. Te faz ser presença não grata. Por isso que ele falou assim, ó: qualquer um de vós que desejais ser meus discípulos e não aborrece pai, mãe, filho, marido, esposa, amigos e a si próprio, por amor de mim, não é digno de ser chamado meu. Que é isso, pastor? É a Bíblia, irmão. Isso também está na Bíblia. Muita gente não fala isso, né? Eu sei. Isso está na Bíblia. Irmão, a Bíblia tem muito mais palavras de exortação e disciplina do que palavra de bênção, do que palavra de promessa. Então hoje nós vemos, irmãos, pessoas desgovernadas, pessoas que começaram a entender a graça, mas pararam no entendimento de que eu sou livre pela graça, então eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, você não pode fazer tudo o que você quer. Agora você sabe o que é o mais lindo dessa graça ativa na sua vida? Você não pode mais fazer o que você quer, porque você entende que o que ele mais quer, que o que ele quer é mais importante do que o que você. Então simplesmente é níveis de prioridade. Jesus, quando chega no Getsemane, ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim este. Por quê? Porque agora ali ele queria abortar a missão? Porque agora ali ele queria desistir de tudo? Não, cara. É porque ele sabia que ele ia passar. Então, tipo assim, Senhor, se por acaso o Senhor aí entendeu que pode ser feito de algum outro jeito a mesma coisa, se dá para pular, mas se não der, contudo, seja feita a tua. Será que isso se move na minha vida e na tua vida, irmão? E nós temos que entender isso. Amém? Fala assim: nós fomos tirados das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Então esse é um tempo, irmão, de uma igreja ser retirada das trevas. Que isso, pastor? Irmão, a igreja em si, é lógico, irmão, que eu não estou generalizando, é lógico, e eu também não estou falando de novo, irmão, volto a repetir. Não estou falando de denominações. Estou falando de você. A igreja é você. Aleluia. Amém? Amém. Fala assim comigo: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Então esse é um tempo da igreja ser resgatada das trevas
Trevas de ignorância. Trevas de ignorância. Isso é o significado da palavra trevas no original. Ignorância. E luz é esclarecimento. Quando ele fala assim, eu vou te tirar das trevas para colocar você na luz, eu vou te tirar da falta do entendimento, da falta do conhecimento, da ignorância, e vou te colocar na luz, e vou te dar entendimento, esclarecimento, para você fazer a minha. Porque quando você, irmão, entende isso, aí já não é mais peso, já é glória. Na verdade, é o peso de glória. Amém? Pega na mão dessa, torna livre. Fala, te torna livre. Livre do pecado. Livre da maldição. Livre da condenação. Livre da acusação. Livre da lei. Mas ela te torna prisioneiro. Tem pessoas que falam assim, não, eu estou na graça, eu não tenho que obedecer líder nenhum. Não, eu estou na graça, eu não tenho que estar debaixo da autoridade de ninguém. Eu sou livre, eu sou livre. Olha o que está escrito na Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso 7. Hebreus capítulo 13, verso 7. Quem achou, diga amém. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de... Olha o 17, capítulo 13 mesmo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Então nós temos, irmãos, que andar debaixo de uma ordem que essa graça nos coloca, uma ordem superior que era, mas uma ordem que traz também responsabilidades. Então você não é um lobo solitário com uma metralhadora na mão, achando que é autossuficiente, irmão. Amém? Deus não te chamou para andar sozinho. Deus nos chamou para andarmos em unidade, até que todos, irmãos, nós temos que ser um, para que todos possam ver o Pai através de nós. Um dia Jesus falou assim, Pai, que eu e tu sejamos um, para que todos vejam que tu és em mim e eu em vós. Assim vós também sejam um, para que o mundo saiba que Deus nos envie. Amém? Fala para o irmão que está na situação, seja um comigo. Irmãos, o que mais a gente tem dentro de uma instituição são pessoas que pensam diferente, são pessoas que têm ideias diferentes, são pessoas que têm vontades diferentes. Enquanto isso prevalece, é impossível andar junto, porque você vai querer que faça o que você quer. Mas quando a gente se submete, irmão, a gente terá uma ordem superior. Nem sempre, irmão, tudo que eu faço é o que eu quero fazer, mas é o que eu preciso. Entre o que você quer e o que você precisa, irmão, existe um grande abismo. Se você andar, irmão, só pelo que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque tudo que começa no homem, termina no homem. Fala para a pessoa que está falando, tudo que começa no homem, termina no homem. Mas tudo que começa em Deus, termina em Deus. As prioridades. Primeiro Deus criou os céus, depois criou. A prioridade de Deus não é a terra, é o céu. Então a nossa prioridade também tem que ser o... Nós temos que aprender com o céu e não com a terra.
Nós temos que olhar para mas temos que entender que tudo que Deus tem para nós tem a ver com o céu e com a terra. Nós fomos formados de céu e terra. Ele nos pegou do pó da terra, mas Ele soprou o céu em nós. Ele soprou a glória dele em nós. Amém? Fala para o irmão que está só dentro de você tem terra e céu. Por isso que tem dia que tu acorda na terra, mas tem dia que tu acorda no céu. É assim ou não é? Tem dia que você acorda lamentando porque não morreu de madrugada, com raiva da vida, porque não me mataram de madrugada. Mas tem dia, irmão, que você acorda, irmão, já falando em línguas estranhas, já querendo evangelizar, ministrar, liberar a palavra profética na vida dos outros. É assim ou não é? Agora, o que eu tenho que crescer e entender é que eu tenho que viver no céu e não na terra, dentro de mim. Porque se eu me mover na terra, irmão, olha só, presta atenção. Quando você se move só no pó, tem pó e glória dentro de você. Fala assim comigo, dentro de mim tem pó e glória. A Bíblia diz que o que veio do pó volte para o... mas o que veio do céu volte para... Então dentro de mim tem pó e glória, amém? Fala comigo assim, dentro de mim tem pó e glória. Por isso que eu tenho que tomar cuidado para quem eu tenho me inclinado. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele tem legalidade para se alimentar do pó. Gênesis capítulo 3. O que Deus falou para a serpente? E rastejarás sobre a terra, e do pó se alimentar. Tem muita gente, irmão, dentro da igreja mesmo, que é comida do diabo. Fala para o irmão que está só, cuidado, cara, tu pode ser comida do diabo, alimento dele. Irmãos, o diabo se alimenta, irmão, de pó. Quando você está no pó, você está na terra. Você está onde? Quando eu estou na terra, eu estou aonde? Eu estou nas emoções. Eu estou nos sentimentos. Eu estou nos ressentimentos. Eu estou no orgulho. Eu estou na vaidade. Mas quando eu estou no céu, irmão, eu estou no Espírito. Eu estou com o Estevão. Estão tacando pedra em mim. Eis que eu vejo os céus abertos. E Estevão simplesmente fala assim, Pai, não impute sobre eles este pecado. Porque quando você está no céu, irmão, você não quer matar ninguém. Você não quer se vingar de ninguém. Você não quer que ninguém venha até você se humilhando. Você está liberando, Pai, eles não sabem o que. Mas quando eu estou no pó, irmão, quem conduz a minha vida é o diabo. Você vai deixar isso? Como é que fala assim contigo? Você vai deixar isso? E aí o diabo começa a dominar você, se alimentando de você. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você é a comida do diabo? Ou você é um catalisador de glória na terra? Obrigado pelo seu amém tão empolgado assim. Uau! Pergunta a pessoa que está ao seu lado assim, pô, glória. Então, irmão, você pode ter recebido a graça e viver uma vida infeliz. Olha aqui para mim. Você pode aceitar Jesus, pode ser até salvo, mas viver uma vida completamente fora do propósito de Deus. Você pode não viver, você pode só existir. Existem pessoas que só existem, elas não vivem. Porque quando a gente fala de vida, a gente fala de vida de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa vida que está faltando. Existem pessoas que existem, mas não vivem. São zumbis. Já viu aqueles zumbis? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que os zumbis querem fazer? Atacar os outros. É o estilo deles. É ou não é? Você entra no filme dos zumbis, você vê o filme de zumbi, o que esses caras querem fazer? Morder. Atacar. Agarrar. É ou não é? É assim ou não é? É assim que existem pessoas dentro da igreja. Não, se eu ver, eu vou atacar. Eu vou atacar, eu vou atacar. Porque é zumbi, irmão. Agora zumbi existe, anda.
mas não tem vida. É morto. Você tem que ser vivo ou morto. Olha aqui para mim. Você tem que ser vivo ou morto, não morto vivo. É até uma brincadeirinha, né? Morto, vivo. Vivo. Mas é assim, às vezes é assim, parece que estão brincando com você. Vivo, morto, vivo. Você nunca sabe o que você é. Tem hora que você quer largar tudo e servir a Jesus. Tem hora que você quer entrar aqui com uma metralhadora. Começa por mim, vou matar ele. Por que, irmão? Por que, irmão? Porque eu não entendi a liberdade da graça. Eu achei que eu estava ganhando um passaporte para me dar bem. Opa, Jesus morreu por mim. Glória a Deus, garantiu um passaporte para eu me dar bem. Não, cara. Ele garantiu um passaporte para você fazer o bem. Amém? Aleluia, vamos acabar. Nem sei quais são, vamos acabar. Fala para o irmão que está falando assim, graça. A responsável graça. As pessoas dizem assim, na graça ninguém é obrigado a nada. Eu já cansei de ouvir isso. Não, na graça ninguém é obrigado a nada. Na graça ninguém pode obrigar ninguém a nada. Será? Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Dá um pulinho comigo em 1 Coríntios 9, 16. Fala para o irmão que está assim, não se envergonhe do Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta. Pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar. Você pode sublinhar isso também e botar aberto assim na sua casa, assim. Não para os demônios terem medo, não, para você ler. O demônio não tem medo do Salmo 91, cara. Não adianta abrir Bíblia com o Salmo 91. Isso não espanta mal olhado. Deixa eu ler de novo com você, irmão, isso é muito bom. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, fala assim comigo, ai de mim, mas fala com ai mesmo. Fala, ai de mim, se não anunciar esse Evangelho. Aleluia! Deus está nesse lugar, cadê os glória? Porque não sai glória. É ai. Amém? Então, irmãos, esta graça é uma graça responsável. Uma graça que me leva a caminhar com Cristo. Agora, eu sou obrigado, mas eu faço isso com pesar? Não. É muito louco entender isso, irmão, porque essa obrigação, na verdade, ela é uma obrigação, mas não é um peso de obrigação, mas é um peso de entendimento, de saber. Quando ele fala assim, ai de mim, ele fala assim, eu não posso deixar de fazer, eu não posso parar, eu não quero, eu não consigo. Ele está se auto-subjugando, dizendo assim, eu não posso. É como um cara que ama a esposa dele e falou assim, ai de mim se eu deixar de amar essa mulher. Eu não posso deixar de amá-la. Mas ele ama porque ele é obrigado? Não, ele ama porque o amor consumiu ele. Aquela obrigação não era um peso, não era um fardo, mas era algo que consumia a vida dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vamos lá,
1 Coríntios 9:17. Vamos acabar. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é. Ele está falando assim, entenda isso dentro de um conceito. Essa obrigação, querido, não tem que ser feita com má vontade. Não, tem que fazer porque Deus me obrigou a fazer e eu não quero fazer, mas porque, sabe como é que é, se eu não fizer. Não, cara, fala assim comigo, faça de boa mente, de boa vontade, porque aí haverá prêmio. Senão, irmão, você só vai ser participante de alguma coisa, você só vai ter uma participação de alguma. Deus não te chamou para ter uma participação, irmão. Deus te chamou para estar sentado com Ele na glória. Amém? Reinando com Ele. Eu quero reinar com Cristo. Eu quero reinar com Cristo na terra. Eu quero reinar com Cristo na glória. Eu quero reinar com Cristo no tempo milenar. Eu quero reinar com Ele. Por isso eu faço de boa mente. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Fala assim, vamos ficar de pé. Se possível, de boa vontade. Então não use a graça, meu irmão, para você não se envolver com uma liderança. Não use a graça para você não estar debaixo de um discipulado. Não use a graça para você fazer o que você quer, querido. Use a graça para você ser responsável por aquilo que te alcançou. Amém? Aleluia. Em pé, abra sua Bíblia. Eu quero que a gente vai terminar agora. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 7. Eu quero que você leia comigo isso. Romanos 7, verso 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Fala assim comigo, dar frutos para Deus. Olha o 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são da lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para morte. Fala assim comigo, eu tenho que dar fruto para Deus. Fala com fé, eu tenho que dar fruto para Deus, não para a morte. Fecha teus olhos. Portais, eternos portais.